Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um dia especial de estudos da Bíblia e também da nossa lição da Escola Sabatina. E que bom que você está aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, deixar aqui as suas impressões sobre o estudo da semana e principalmente divulgar estas mensagens para outras pessoas no seu círculo social, tá bom? Tema de hoje da nossa lição: redenção cara, perdão abundante. Nós temos essa semana considerado a seção de Efésios 1, do verso 3 até o verso 14. Como já falamos aqui em outros encontros, nessa sessão, Paulo fala sobre as bênçãos espirituais que Deus nos concede a partir das regiões celestes. E nós então temos visto quais são essas bênçãos espirituais. Como falamos no dia de ontem, essas bênçãos dizem respeito a tudo aquilo que Deus tem feito, realizado, inclusive tem nos dado em prol da nossa própria salvação. Observe que no verso 3 ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E a partir do verso 4, ele começa a listar essas bênçãos que são outorgadas por Deus através de Cristo. Por exemplo, ele diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Também no verso 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós vimos ontem que a salvação é o grande projeto que Deus tem para toda a humanidade. O supremo propósito, o supremo plano que Deus tem para a nossa vida é a nossa salvação. E o que é que Deus tem feito, ou o que é que Deus realizou já em prol da nossa salvação? Nessa sessão, Paulo fala justamente sobre tudo aquilo que Deus já fez para nos salvar. Observe que no verso 4 e 5, ele fala que Deus em Cristo nos escolheu antes mesmo da criação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E outra coisa é que também em Cristo nos predestinou para sermos adotados como filhos. Só uma colocação importante aqui: entenda que nessa expressão nos predestinou não quer dizer que uns então são predestinados a ter salvação e outros a ter perdição, como pensam alguns cristãos por aí afora. Na verdade, nesse sentido, a Bíblia quer dizer que todos aqueles que recebem Jesus pela fé, eles, mediante esta fé, se encontram então já predeterminados a serem adotados como filho de Deus. Portanto, essa predestinação da qual Paulo fala no verso 5 diz respeito a um fato que ocorre com todos aqueles que são crentes em Jesus. Então, se você aceita Jesus pela fé, não importa quem você é ou quem você já foi, o fato é que a partir desse momento já existe um propósito que foi anteriormente pré-estabelecido por Deus para que você fosse recebido como filho mediante a fé em Jesus. Na sequência, que é o tema de hoje, inclusive, redenção cara, perdão abundante, Paulo fala sobre outras bênçãos espirituais que nós temos também. Olha aí o verso de número 6 e o verso 7, o que ele diz: para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. E no verso 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Nós vimos então que Deus nos abençoou escolhendo-nos em Cristo e também através da nossa fé, da nossa resposta à sua graça, predestinando-nos para sermos adotados como filhos em sua grande família. Agora, Paulo fala sobre outras duas bênçãos oriundas das regiões celestes em Cristo Jesus. E ele fala sobre a redenção e sobre o perdão. Veja que ele diz mais uma vez no verso 7, nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados. Redenção e perdão. Na Bíblia, a ideia de redenção, ela está associada ao resgate. Naquela época que viveu Paulo, em que havia aquele sistema de escravatura no mundo do Império Romano, lembra que era comum que houvessem os mercados onde os escravos eram negociados e então alguns proprietários de terra, eles tinham ali a liberdade de ir a esses mercados para adquirirem escravos pagando um preço por eles. Também era comum naquela ocasião que eles comprassem alguns escravos
escravos, não para fazer deles seus empregados, mas para libertá-los, para que eles fossem livres e não trabalhassem para mais ninguém. Era uma prática comum, embora não fosse tão assim, vamos dizer, recorrente, mas acontecia um caso ou outro, obviamente, naquele contexto do Império Romano. O fato é, Paulo usa essa ideia do resgate, da compra de alguém por um valor, para que essa pessoa seja posta em liberdade com aquilo que Cristo fez por nós. Ou seja, da mesma forma com a qual alguém comprava um escravo no mercado e então depois disso o libertava, dava a ele a sua liberdade incondicional, da mesma maneira nós também éramos escravos desse mundo, prisioneiros das trevas, como ele diz em Efésios 2, do verso 1 ao verso 3, estávamos mortos espiritualmente, mas então Cristo, através do seu sangue, pagou muito caro pela nossa redenção. E mediante esta redenção, ele nos pôs em liberdade. Alistair McGrath, ele tem uma frase interessante que diz o seguinte, que ser redimido é ser tratado como pessoa, não como objeto. É tornar-se um cidadão do céu em vez de um escravo da terra. Se no passado os homens compravam escravos para tratá-los como objeto, quando Cristo nos compra do pecado, da escravidão do pecado, ele não nos trata como objetos, mas nos trata como legítimos filhos da família celestial. Sim, você foi comprado por um bom preço e todo o seu pecado, as suas culpas, elas foram redimidas, apagadas, perdoadas através do sangue de Jesus. E é por isso, como nós vimos, que no verso 3, Paulo diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E que tal você também, nesse momento, agradecer a Deus pela bênção da redenção e do perdão? Você aceita? Então ore comigo agora. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. E em Cristo, o Senhor nos redimiu mediante o seu sangue, pagando um preço altíssimo pelo nosso resgate, e nos concedeu o perdão de todos os nossos pecados. Agora, não somos mais escravos, nós somos livres, mas ajuda-nos, Senhor, a usar a nossa liberdade para vivermos uma vida de submissão à sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, tenha um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.